de levar mais uma mensagem justamente aos queridos irmãos e irmãs, que essa mensagem encontra vocês na paz, na presença de Deus, e acima de tudo consciente dos seus objetivos, do seu sonho, justamente diante do chamado, da escolha que Deus justamente fez na sua pessoa, na sua vida. Porque quando eu comento isso, não é que nós escolhemos Deus, é Ele que nos escolhe. A riqueza nossa está dentro disso. Um Deus que correu o tempo todo atrás de nós até nos alcançarmos. Então, por isso que a nossa possibilidade de uma vida elevada, uma possibilidade de vitória, que é o termo que nós sempre pronunciamos como cristãos, é muito grande. Porque Deus já nos alcançou justamente já no ventre da nossa mãe. Já tinha um plano já determinado na minha vida, na vida de cada um de vocês, entendeu? E a gente tem que buscar isso, a gente tem que fortalecer isso aí com consciência, que a consciência é uma das funções do nosso espírito, é a consciência. Ela que administra o crente em tomar atitude certa e correta, que administra o errado, que administra isso é a consciência. Então, nós devemos estar conscientes a cada dia dessa verdade de Deus em nossas vidas. E eu vou falar em um assunto, em um tema, nesse vídeo, o que vem ocorrendo justamente no nosso país ultimamente, já vem mais de 2 anos ou mais dentro desse chamado Lava Jato, que é os escândalos justamente do nosso país. Eu já fiz alguns comentários no início, mas nesse vídeo eu vou trazer um pouquinho desse comentário, não falando da corrupção de Brasília, mas falando da nossa situação e da situação daqueles que não foram ainda alcançados pela palavra. Ou a palavra chegou e eles justamente resistiram, não aceitaram de maneira nenhuma. Porque é uma preocupação geral, se discute no meio jurídico, é a realidade justamente da corrupção do homem. E a revista Veja, essa semana, que está aqui nas minhas mãos, que vem na capa a dona Raquel, que vai assumir o Ministério Público Federal a partir de setembro. Então a revista Veja dessa semana então traz justamente a matéria grande sobre ela. Mas a matéria que me chama a atenção, ela está no início da revista Veja, que sempre vem uma entrevista semanal de alguma pessoa. Ele sempre traz, uma semana passada trouxe do Masterchef, o Jacan. Então trouxe uma entrevista muito bonita, então trouxe essa entrevista, isso me chamou a atenção, justamente comentar isso. Entendeu? Porque como é que nasce um corrupto? Você vê a preocupação da matéria, da entrevista desse professor? Como é que nasce um corrupto? Eles estão preocupados como é que nasce. Porque nunca viu na história do país, nunca na história da nossa nação, nós vemos justamente tamanho escândalo de corrupção, tanto no meio político como no meio justamente empresarial. Então eles estão alarmados com a situação. Por que alarmado com a situação? Porque ele chama, crime de colarinho branco. Você vê, já tem um preconceito social. Porque crime do colarinho branco, pouco se falava, ninguém se prende. Então nós estamos vendo aqui a preocupação. Eu vou ler um texto para vocês daqui a pouco, mas vamos justamente se atentar nesse comentário inicial disso tudo, que eu também trago um jornalzinho daqui de São Paulo, que chegou nas minhas mãos essa semana, editado por uns psiquiatras, que eles chegaram justamente à conclusão de resolver o problema. A fonte de toda as perturbação está na corrupção. Então, resolver o problema da corrupção, resolver o problema justamente do ser humano. Mas quando nós pegamos a palavra de Deus, eu acho que todo cristão deve ter uma compreensão elevada disso. Quando nós pegamos a palavra de Deus,
A palavra de Deus diz que nós, desde a nossa infância, o meninice, como está na palavra de Deus, que o homem justamente, ele é mal no seu coração, na sua imaginação. Entendeu? É uma coisa contínua. Por isso que muitas vezes nós assustamos, que nós passamos um período da nossa vida, quando chega lá na frente, a pessoa, poxa, mas a pessoa era tão legal, tão importante, era um grande empresário, um grande político, como é que ele se meteu nisso? Mas a palavra de Deus diz que o homem, justamente, desde a sua infância ou meninice, que ele justamente tem uma natureza decaída, uma coisa continuamente, enquanto ele respirar neste mundo, ele está sujeito a cometer coisas que as pessoas ficam chocadas, escandalizadas. Por isso que, falando do nosso lado cristão, você vê homens aí, com escândalo dentro da igreja, que começaram justamente bem, no espírito dedicado, e no fim começaram com os insensatos gálatas, justamente na carne. Por quê? Porque foram se corrompendo, não entenderam que a nossa caminhada com Jesus é até o fim. Se nós determos nessa caminhada, nessa jornada, parar para respirar, parar para descansar, o mal que nós deixamos lá atrás, ele nos acompanha e pode nos derrubar. É justamente nessa jornada. Por isso tem muita confusão, muito escândalo, é justamente no meio dos crentes. E que tem desviado muitos corações desatentos, porque não querem justamente se envolver com a palavra. Ficam olhando, aquele pastor, eu fiquei decepcionado, como se isso justificasse o teu julgamento. Você vê a loucura do engano? O pecado nos engana, mano. A Bíblia diz lá em Hebreus, que o pecado é enganoso. É isso que mata justamente o crente. A palavra de Deus não mandou olhar para A ou para B, para C. A palavra nos orienta a olhar para Jesus. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que foi no mesmo teu lugar lá na cruz. Foi Ele que derramou a vida sobre nós. Então não tem que olhar para ninguém. Porque tanto eu como você, se nós não estivermos atentos, vigilantes, olhando para nós mesmos, para não perder o inteiro galardão, nós podemos tropeçar e cair, amado. A Bíblia relata tantos que começaram e caíram. Por que eu e você não podemos cair? Nós temos que vigiar o tempo todo. E essa matéria justamente mostra isso. Porque o crente não quer mostrar, o crente não quer justamente se firmar na verdade e mostrar que todos nós somos corruptos. Todos nós somos corruptos. Você não vê a preocupação da igreja hoje, atual? A igreja está preocupada em barganhar poder, a ganância, a avareza. Já não existe mais servo de maneira nenhuma. Não existe servo. O que existe são os barões da fé. O que existe justamente é isso. Isso é o quê? Corrupção. Por quê? Isso está dentro da natureza humana. Porque nós não trabalhamos, não percebemos o que sempre diz a palavra de Deus. Porque nós achamos, se nós tivermos isso, se nós tivermos aquilo, então nós somos gente, nós somos pessoa. Mas a Bíblia chama nós de mentiroso, quando nós pensamos assim. Porque se você pegar o livro do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 12, no versículo 20, versículo 15, Lucas 12, versículo 15, olha o que ele diz. E disse-lhe, atutelai-vos e guardai-vos da avareza, da ganância, da usurpação, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O nosso chamado de Deus é para buscar as virtudes de Deus do Pai. É para buscar justamente isso. Por isso nós fomos eleitos. Já fomos predeterminados sem imagem do primogênito. Então por isso que a igreja vai se corrompendo. Então por isso quando vê esse caos na revista, esse professor buscando, estudando justamente isso, como é que nasce o corrupto, porque se a igreja estivesse justamente firmado na verdade de Deus,
Esses homens olhavam para nós e via que havia um povo diferente na terra, um povo temente na terra pelas virtudes que carrega justamente sobre aquela alma. Mas hoje não vê a igreja. A igreja é um escândalo, a igreja é xingar o outro, pastores nervosos na televisão xingando o outro. A gente vê justamente isso. Então por isso que Deus tem dado essa oportunidade a mim e a você que está aí nos assistindo esse momento, dedicando o seu tempo para isso, para dar oportunidade para quê? Para adquirir um conhecimento, adquirir a verdade, que essa é a nossa realidade, justamente é essa. Por isso que o mundo está perdido, desorientado, as pessoas não sabem como é que nasce o corrupto. Ninguém imaginava que homens, empresários, políticos, que a gente vê como pessoas de bem, ia cair justamente numa armadilha satânica e diabólica dessa. Por isso eles estão assustados, apavorados. Olha para um canto, olha para o outro, eles não vêem saída. Não tem saída de maneira nenhuma, porque a saída é a igreja de Jesus na terra. A igreja desse povo é olhar para mim, para você, olhar para a igreja que está na terra e ver que o seu sofrimento, as amarguras, tinha um povo justamente que não era dominado por essa circunstância. Então vinha pedir auxílio, ajuda, e nós estávamos à disposição para ajudar. Amado e amadas, olha o preço que Jesus pagou por você. Para vencer todas essas misérias que o diabo lançou sobre a nossa alma. Se você não cuidar, se você não vigiar, orar, que é manter o diabo com o Pai todos os dias da sua vida, você pode esmorecer nessa jornada. E você vê pessoas chorando, aflitas do seu lado, e olha para você e não vê expectativa nenhuma em mim e você. É isso que você precisa ter cuidado. Porque quando Jesus enviou nós ao mundo, foi para esse propósito. Se lembra? Assim como meu Pai me enviou, foi ele que ele fala em João, assim como meu Pai enviou, enviou-vos ao mundo. Para quê? Enviar ao mundo para quê? É justamente para mostrar os aflitos, os angustiados, os atormentados, as pessoas totalmente desorientadas, não tem mais domínio sobre as adversidades. Ele olha para mim, ele olha para a igreja de Jesus na terra, ele vê que existe uma saída para a humanidade. É aí que nós atraímos aqueles que vivem justamente no seu estado deprimente, que é o estado pecaminoso. É isso, amados. Esse é o nosso papel. Não dá para a gente fugir dessa realidade de maneira nenhuma. Não dá para a gente ficar vendo na televisão aquele glamouroso e ninguém justamente recebe nada. Lembra de Israel? Israel tinha a promessa de Deus. Israel foi chamado por Deus. Israel que dava vida ao povo na velha aliança. Mas quando Jesus chegou aqui nesta terra, ele olhou para a igreja, era bonita, frondosa, toda maravilhosa, glamourosa era a igreja, mas ele teve fome e foi procurar se alimentar. Chegou lá, não tinha fruto. Ele amaldiçoou a igreja, amaldiçoou a figueira. Que é isso, amada igreja? A árvore que não dá fruto é cortado e lançado fora. Lembre-se disso, não se brinque com a verdade. Leve a sério a sua vida com Deus no dia a dia, juntamente com a sua família, juntamente com o seu. Não desista de maneira nenhuma, porque não tem saída para o homem fora do nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui dinheiro, está aqui fama, está aqui um moço professor lá de Chicago, preocupado, pesquisando no dia a dia, como é que nasce, como é que esses homens colarinhos brancos são famosos, são grandes empresários, como é que eles justamente estão roubando, estão corrompendo, tirando justamente o erário público que era para investir melhor nas condições humanas daquele país, eles logrando tudo e não sabem o que faz com o dinheiro. A igreja está se perdendo, a igreja está desandando, porque Deus deu
justamente um propósito grande para a nossa vida. E olha o que ele falou, olha o que ele diz lá em Mateus, no capítulo 20. Ele ordenou que nós fôssemos no mundo e fazêssemos seguidores dele. Só que ele também diz, não vou deixar vocês só. Vou estar com vocês todos os dias, até o fim deste mundo. Então, nós somos um povo cheio de graça, cheio de amor de Deus. Nós não somos um povo que merece estar olhando para as adversidades, as circunstâncias adversas, porque tudo isso foi vencido, amado. Olhe para Jesus, olha justamente o clamor do Pai em nosso coração. Fica aí correndo atrás de religião, correndo atrás do ministério A, ministério B. Não existe isso, amada igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos acordar, vamos estar atentos. Eu falei nos vídeos anteriores, vou continuar repetindo a partir de agora. Reúna, não sai da sua igreja, continua congregando. Mas pega esses vídeos, você achar que é importante, você acha que está trazendo uma substância justamente verdadeira no seu coração e transformando sua maneira de pensar. Reúne os amigos, reúne a família, ouça o vídeo, marca alguns tópicos, alguns pontos, sente com eles um dia na semana, tranquilamente, ore antes, pede a Deus a direção, e ali ouça atentamente e comente entre você aqueles pontos que você marcou naquele vídeo, chamou a atenção, comente, discute, pegue a Bíblia, vê se tem algo verdadeiro, vê se tem algo ali que edifica você, como foi ser chamado para ser edificado com a obra de Jesus na sua pessoa. Você vai precisar enriquecer, não precisa sair do seu lugar onde você se alimenta, congrega, não precisa sair, mas você pode introduzir isso. Isso não te dá prejuízo, não vai te afastar, pelo contrário, eu acredito em nome de Jesus Cristo que esse comentário nosso, desse sistema, vai te edificar muito, vai te fortalecer muito, vai te encorajar, vai abrir justamente a sua vida mais para Deus e para a sua necessidade diária do dia a dia. Escreva isso que eu estou falando e você vai me confirmar isso não muito tempo, ainda agora, daqui a poucos instantes você vai me confirmar isso. Você vai compartilhar, você vai escrever, você vai justamente falar, olha, é verdade, irmão Osmário, pastor Osmário, eu estou muito alegre, estou muito animado, isso tem me ajudado muito e vai te ajudar, mas não é eu que estou ajudando, é Deus que está nos ajudando. Porque essa palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Eu fiz somente a observação dentro do que nós lemos aqui, da palavra de Deus. Então está aí a revista Veja dessa semana, marca essa data, é início do mês de julho, entendeu? E está aqui o jornal dos psiquiatras. Estão preocupados agora em ensinar as crianças a não se corromper. Mas o problema do homem não é a corrupção, o problema do homem é geral. O homem, justamente, ele foi destituído de tudo. Não existe um justo sequer nessa face da terra. Então, nossas esperanças não está no A, no B, nossa esperança está no Senhor, porque é uma esperança viva na igreja. É um Deus que vive, não é Deus dos mortos, não, é Deus dos vivos. Amém? Eu te agradeço esse carinho, esse amor. Vamos em frente, não vamos desistir de maneira nenhuma. Então se inscreva, vamos dar apoio, vamos estar juntos a cada dia, você, sua família, os seus amigos, irmãos na fé. Não tenha medo de maneira nenhuma. Se você tem um amigão, um companheirão, que às vezes ainda não recebeu Jesus no Salvador, leva para apreciar isso aí. E ver que nós fomos chamados para ser um religioso, nós fomos chamados justamente para apresentar a vida grandiosa, que é a vida que Deus criou o homem. Muito obrigado, fica nessa fé e fica justamente na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo.